Eu acho que esse é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer. É quando eu pego ali na minha biblioteca alguns livros e eu comento um pouquinho desses livros pra vocês. E bom, final de ano chegando, início de 2026 chegando, e com 2026 vai ser um ano de muitas coisas. Copa do Mundo, vai ser minha primeira Copa do Mundo comigo maior de idade, que a última Copa do Mundo de 2022 eu tinha 16 anos, eu tenho 20 na Copa do Mundo, que loucura, meu irmão. Enfim, 2026 chegando, vários vídeos também começam a aparecer no YouTube, recomendações de séries, de, sei lá, livros também. Tá passando um carro de som vagabundo aqui na minha frente da minha casa agora, mas Deus o proverá, Deus o proverá. E eu estou aqui também para recomendar alguns livros para vocês, de livros que eu vejo que são obrigatórios para qualquer pessoa, inclusive para você ler. Não são livros de tipo, 2026 não é para eu ler, isso, não sei o que, não é meu estilo, não. São livros obrigatórios para qualquer pessoa com um mínimo de cognição mental ler. Porque são livros práticos que fazem sentido para o ano de 2026 e para muitas coisas que provavelmente, estatisticamente, vão acontecer em 2026. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre esses livros, que eu vou até tirar daqui, me chamo Igor, para quem não me conhece, sou graduando em Economia, estou no 4º período e você tem que clicar nesse botão de se inscrever aí embaixo, num like também, você tem que clicar em tudo que tem aí, comente também o vídeo chegar em mais pessoas conhecerem esses livros daqui. Tem livro famoso, tem livro que não é tão famoso, mas vamos para a primeira recomendação. Eu vou recomendar, creio eu, na ordem que eu vou ler. Talvez tenha algumas pequenas mudanças na ordem, mas eu vou recomendar na ordem que eu vou fazer a leitura. O primeiro livro, que é obrigatório para ateus e não ateus, é um livro cristão que você necessita ler, principalmente os cristãos. Pecadores nas mãos de um Deus irado, de um dos maiores avivalistas que já pisaram nessa terra, Jonathan Edwards. Além, para você que não é cristão, eu já vou lhe explicar logo. Isso daqui é uma tentativa de você ler e conhecer um pouquinho mais do Evangelho, mas também para você conhecer o verdadeiro Deus e conhecer que tem coisas que a gente faz durante a nossa vida que não saem impunes. Toda palavra, tudo que a gente faz aqui vai ser julgado em algum momento. Eu ainda não li esse livro, mas é um livro obrigatório para qualquer pessoa ler em 2026, porque 2026 vai ser um ano que eu vou bater muito na tecla durante esse vídeo. Vai ser eleição, a gente vai ter que decidir muita coisa, ficar de lado de alguém, porque se você não fica do lado de alguém, você está literalmente entregando de mão beijada pro inimigo. Creio nisso, eu não acredito em voto nulo. Respeito quem vota Lula ou quem vota branco, mas a gente tem que se posicionar, ter um lado e defender aquele lado, mesmo que do outro lado seja uma pessoa tão ruim quanto o outro. Foi basicamente o que aconteceu em 2022. Votei no Bolsonaro tanto no primeiro turno, votei no primeiro turno por burrice minha, e no segundo turno porque era anti-Lula. Eu não queria que o Lula ganhasse, por isso que eu votei no Bolsonaro. E o Bolsonaro fez as bostas que fez de 2019 até de 2022 também. E isso daqui, além de mostrar a real face de Deus, que Deus não é aquele serzinho bonzinho que quer te abençoar, o seu guru mágico, o gênio da lâmpada, não. Deus é um Deus de justiça que há de punir e julgar os vivos e os mortos. Show? Só para vocês verem aqui, ó, um pouquinho da sinopse. Não há fortaleza que forneça qualquer defesa contra o poder de Deus. Embora fiquem unidos e vastas multidões dos inimigos de Deus se combinem e se associem, elas são facilmente quebradas em pedaços. São como grandes montes de palha leve diante do turbilhão, ou grandes quantidades de palha seca antes de serem devoradas pelas chamas. Achamos fácil pisar e esmagar um verme que vemos rastejando na terra. É fácil cortar ou chamuscar um fio delgado pelo qual qualquer coisa fica pendurada. Assim é fácil para Deus, quando quiser lançar seus inimigos ao inferno.
quem somos nós para estarmos diante dele, a cuja a repreensão a terra treme, e diante dele as pedras são derrubadas. Basicamente você vai entender essa justiça de Deus, e como no mundo não há um ser humano sequer justo sobre a face da terra, e que todas essas punições que J. Edwards vai descrever durante o livro para os inimigos de Deus são mais do que merecidas, e que todos os cristãos também mereciam essa punição. Porém tem uma diferençazinha chamada graça de Cristo que nos salvou. Não por nosso merecimento, mas simplesmente pela graça de Deus somos salvos. Livro obrigatório para você ler aí em 2026. Agora não vai ter mais livros cristãos entre aspas aqui, mas o próximo livro de recomendação que eu vou ler em 2026, que é obrigatório para qualquer um, é A Revolução dos Bichos, George Orwell. Novamente batendo na tecla das suas escolhas políticas que a gente vai ter que fazer em 2026. Esse livro daqui traz basicamente à memória muitas coisas que já aconteceram na história humana, como uma alegoria, e que a gente não pode repetir. Nós não podemos deixar esses capitalistas, dá para se dizer, o judiciário, esses poderios ficarem na nossa frente, porque eles se acham mais poderosos do que o próprio povo. Mas a voz do povo é o que governa aquela nação. Claro, se Deus quiser fazer alguma coisa, ele vai fazer. Mas a gente, como ser humano, tem que saber administrar as coisas, 2 toques na bola. E esse livro lembra isso. George Orwell, talvez o único comunista que todo capitalista respeite. Eu também vou ler esse livro porque agora no meu 4º período, que vai iniciar em fevereiro, eu vou ter uma cadeira muito provavelmente chamada Economia e Ciência Política. Eu vou usar muito esse livro para basear o artigo, que é uma das cadeiras que eu tenho que desenvolver um artigo, para basear o artigo que eu vou escrever. Basicamente envolve política, eu vou usar aqui Revolução dos Bichos, George Orwell. Vai ser a base, vai ser o corpo do meu artigo. Tudo eu vou fazer pensando nesse livro daqui. Eu não sei ainda o tema, porque esses artigos que a faculdade faz são eles que dão os temas, e eles vão dar já já. Basicamente um livro aí que conta a Revolução dos Bichos, querendo um sistema mais justo, mas os oprimidos, os porcos oprimidos, Napoleão se tornando os opressores. Esse livro daqui tá bem bigulhadinho, emprestei aí pra um monte de gente, e agora eu vou reler, vou ter essa sorte de ver essa literatura incrível de George Orwell que tá aqui. Outro livro incrível do George Orwell, que envolve a política, que é obrigatório para você ler em 2026, é 1984. Basicamente os mesmos motivos da Revolução dos Bichos você tem que ler aqui. Porque quando nós não nos posicionamos politicamente, os inimigos, entre aspas, as pessoas que se dizem bonzinhas, vão fazer o conto do vigário na cabeça das pessoas e vão assumir o controle, influenciando cada pensamento, cada voto, cada caminho que a gente seguir. Vai se tornar praticamente um Deus que governa esse mundo. Um Deus com D minúsculo, tá certo? Basicamente, 1984 representa isso. E é uma das minhas distopias, se não a minha distopia favorita. Muita gente faz um debate entre esse livro e Admirável Mundo Novo. Eu ainda não li Admirável Mundo Novo, sim, eu cometi esta heresia, mas quem sabe futuramente eu vou ler. Eu li esse livro daqui por volta de 2023 e é um livraço. Completamente livraço. Eu vou ler porque nesse meu artigo de Ciências Políticas vou me basear nesse livro aqui também. Então basicamente eu vou ler Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, e começo a Revolução dos Bichos, termino e já encaro esse calhamaço de basicamente 287 páginas. Porém, eu falei calhamaço, mas 287 páginas disso daqui não é nada comparado com esse próximo autor, que é um cristão, muita gente não sabe, mas é um cristão. E esse livro fala basicamente aquilo que eu falei no início. Eu fiz tudo para chegar nesse livro, que mostra que qualquer crime, que qualquer coisa que a gente fizer tem o seu castigo. Não saímos impunes de nada, mas vamos pagar cada centavo. E é este calhamaço aqui chamado Crime e Castigo de Dostoiévski, que é uma literatura russa que é obrigatório você ler, para entender também suas escolhas políticas e suas escolhas pessoais que você vai tomar ao longo do seu ano. Eu acho muito incrível. Vai ser um dos últimos livros que eu vou ler em 2026, provavelmente, depois de muitas merdas que eu vou fazer em 2026, com toda certeza. Vou fazer muita besteira em 2026.
Então, tá aqui pra eu ler. E se eu falei que o outro era um calhamaço, imagina esse daqui, meu irmão. São quantas páginas? 542 páginas de texto de literatura russa. Pura. Enfiada na goela, meu irmão. Não li ainda esse livro. Não sei descrever todos os pontos. Vi coisas bem poucas sobre ele. Mas pra mim, é uma leitura obrigatória pro seu ano de 2026. Crime e Castigo, de Dostoiévski, tá certo? E bom, galera, encerro esse vídeo aqui hoje. Muito obrigado por me acompanhar aqui até o final. Compre esses livros, leiam esses livros em PDF, deem o seu jeito. E clica no vídeo do lado também e assiste aí pra ajudar aqui o canal, hein? É pra rodar, me ajude, rapaz. Tamo junto, hein? Falou, fui e tchau!